Por muitas vezes a gente vive tanto no piloto automático que a gente é simplesmente guiado pela nossa vida, como já dizia aquele cantor, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas o sentido é que se a vida te levar, você não tem domínio sobre a sua vida. Você não escolhe o seu caminho, você não toma suas decisões. Você está sendo guiado por um todo, por uma manada, por um consciente coletivo. Oi pessoal, eu sou Marcela Victoria, estou aqui para falar sobre assuntos da vida, do cotidiano, reflexões, pensamentos, para discutir sobre o universo, sobre as coisas da alma, as coisas do espírito, as coisas da mente e trocar uma ideia e experiências com vocês sobre vários assuntos que eu ando pensando, que eu ando refletindo. Bom, pessoal, o que eu quero dizer quando eu falo que as pessoas estão cada vez mais alienadas? Na verdade, a nossa mente, desde que nós nascemos, ela foi programada a um certo padrão de sobrevivência, a um certo padrão de convivência, baseado nas nossas primeiras criações, os nossos pais, baseado no nosso ambiente, né, o ciclo em que nós estamos inseridos, baseado nas escolas que frequentamos, nas amizades que nós temos, nas nossas referências. Então, toda a nossa mente, ela é formada por crenças que foram impostas por outras pessoas, pelo externo, na nossa cabeça. E por muitas vezes, a gente vive a maior parte da nossa vida alienados, no sentido de que nós não entendemos que nós não somos essa mente, que nós não somos essas crenças, esses padrões limitantes que nos foram impostos desde que nós nascemos. Então, quando a gente percebe que existe um eu por trás de toda essa história que foi criada na nossa mente, a gente consegue entender que nós podemos enxergar a realidade nua e crua como ela é. É como se você não enxergasse, como se você estivesse usando uma venda e alguém fosse lá e tirasse essa venda de você. É como se você começasse a enxergar o mundo com outros olhos, começasse a enxergar o mundo fora da alienação. O que a gente diz é o despertar, né, da consciência. O despertar da consciência é algo muito profundo, que exige um esforço gigantesco de mergulhar para dentro de si, para reconhecer tudo aquilo que ainda é um padrão na sua mentalidade, que foi imposto pela sociedade. Bom, a partir do momento que eu enxergo que eu não sou a minha mente, o que é eu não ser a minha mente? Eu não sou os meus pensamentos. Por muitas vezes, a nossa mente, a nossa cabeça, ela é bombardeada o tempo todo de pensamentos intrusivos, né? Pensamentos que não são nossos, pensamentos que veio do externo, pensamentos que veio de outras pessoas, de influências, né? De coisas que não estão no nosso interior, mas sim no exterior. E como que a gente enxerga essa realidade utópica que por muitas vezes é muito complexa de se entender, olhando para dentro de nós mesmos? E como que a gente faz para conseguir sair dessa alienação? Cara, você precisa de muito estudo, você precisa de ter alguém do seu lado que vai te guiar para esse caminho, porque por muitas vezes a gente acha que a gente está tendo uma vida plena e feliz, mas a gente está simplesmente vivendo no automático, como se os dias se repetissem várias vezes e a gente vivesse o mesmo dia durante anos da nossa vida. Então, como que eu faço para diferenciar o que é meu do que é um padrão imposto? É você olhar para dentro de você, buscar no seu interior aquilo que te agrada, aquilo que te faz feliz, que está alinhado com a sua perspectiva de vida, com a sua visão de futuro. É muito complicado a gente pensar que as nossas crenças e os nossos pensamentos é tudo que nós somos. Porque imagina que se você fosse os seus pensamentos, cara, sua vida seria um caos. Porque os nossos pensamentos são esse caos. A todo momento, a nossa mente bombardeia a nossa cabeça de milhares de pensamentos que não tem nada a ver com a nossa realidade. A nossa mente, ela cria muitas ilusões. É como se a ansiedade fosse aquele medo do futuro que ainda não aconteceu, mas que na sua mente ele já aconteceu. A sua mente ela é tão poderosa que você sente tudo aquilo que você sentiria se você estivesse vivendo de fato aquela situação. Então, saber distinguir
a sua mente da realidade de quem você é, do seu eu interior, é você não ser guiado pelo inconsciente coletivo. Então, existem várias formas da gente conseguir entender que nós não somos os nossos pensamentos. A primeira forma dela, e a mais prática de todas, é a meditação. É você parar por um momento e observar os seus pensamentos passarem na sua mente como se você fosse um espectador, como se você estivesse de cima olhando tudo e deixando aqueles pensamentos virem sem se aprofundar em nenhum deles, né? É como se eu tivesse agora pensando em algo, por exemplo, nossa, eu esqueci a chama do fogão da minha casa acesa. E aí eu mergulho no pensamento da chama do fogão da minha casa acesa, e aí já penso que a minha casa já pode estar incendiada, que a minha casa já pode estar pegando fogo, já penso que eu tenho que ligar pro bombeiro. Então eu crio na minha mente 1 milhão de situações que ainda não aconteceram, mas eu já sofro por antecedência, imaginando que essas situações realmente aconteceram. Quando você analisa a forma com que a sua mente se comporta diante de todas as circunstâncias, você começa a entender que você tem o domínio da sua própria vida, que a sua mente ela não te comanda mais, mas você comanda a sua mente. É como se a gente passasse a vida toda sendo escravizado pela nossa própria mente, como se a gente fosse um cavalo e tivesse um cabresto na nossa frente e não conseguisse olhar para os lados, só conseguisse olhar para uma direção. E quando você tira, né, esse cabresto do cavalo, você enxerga que você pode ser quem você escolheu ser na sua vida e para de ser guiado no automático pelas suas emoções, pelas suas intuições. Você começa a ter controle da sua própria vida, você começa a ter controle das suas reações. E o mundo, infelizmente, ele é manipulado pelos homens. Então, se você cai nesse sentido de viver em manada, você é manipulado em massa pela política, pela religião, pela sua família, pela sociedade, pelo seu ciclo ao redor, pelos seus amigos, no âmbito de que você precisa viver daquela forma para se sentir aceito em um grupo social. Que se você se virar contra esse grupo, contra esse sistema, ele vai atingir algo no seu consciente que vai ativar uma chavinha da rejeição. Aí que entra os nossos traumas, as nossas sombras. Nós vamos ter um vídeo falando só sobre isso, sobre sombras, sobre traumas, sobre dores emocionais, mas hoje o vídeo ele tá mais ligado ao despertar da consciência e sair da alienação. Você passa por todo esse processo para você finalmente conseguir enxergar quem você é. E apesar dos seus traumas, você conseguir ter uma vida plena, feliz e satisfeita no aqui e no agora. Porque você pensar que o futuro é algo que você precisa alcançar é muito utópico e ilusório. E quando você imagina que o futuro ele ainda não existe e o passado ele não faz mais parte de quem você é, ele pode ter te moldado a chegar até aqui, mas ele não existe mais, o passado já se foi. Então por que o passado ainda mexe tanto com você? Ou por que você tem tanta ansiedade de chegar no futuro ainda, sendo que o futuro ainda não existe? Sendo que amanhã você pode não estar mais aqui. Você precisa acordar para o presente, parar de viver no piloto automático como se a vida ela não fosse finita, e a vida é finita. A morte, ela chega para todos nós uma hora ou outra. Então, a partir do momento que você entende que você está na vida é para viver e viver com consciência, você começa a aproveitar muito mais os pequenos momentos da vida, os pequenos prazeres. Sair da ilusão de ser algo que você gostaria de ser daqui a, sei lá, 10, 15 anos. É claro que estipular metas é importante, né? Mas sem esquecer de viver a caminhada, né? De viver o presente, sem que as dores do passado ainda te machuquem, ainda te fazem viver de uma forma que você não gostaria. Qual que é o ser humano que você quer se tornar ou que você quer ser hoje? Começa a implementar na sua vida as características de um ser humano que você gostaria de ser. No meu caso, eu gostaria de ser sempre uma pessoa melhor, buscar evolução, ter domínio próprio das minhas atitudes, das minhas emoções. Então, entender que eu não sou mais
guiada só pelos meus pensamentos e pela minha criação, pela minha programação mental. Esse é o principal despertar da vida humana. É você entender que você é o ser humano que você gostaria de ser e não quem a sociedade estipulou que você deveria ser. Bom, então eu acho que é isso. A gente já deu uma boa refletida sobre esse assunto. Esse é o primeiro vídeo do meu canal. Eu já tive um canal há muitos anos atrás, mas era de maquiagem, era sobre a minha profissão. Eu sou esteticista, trabalho com beleza, mas eu acho que o meu propósito na Terra está muito mais ligado a entender sobre o conhecimento humano, sobre a vida por trás das coisas. Então, eu acredito que isso pode abrir um espaço aqui para a gente conversar, para a gente refletir, para a gente dialogar, para a gente entender mais sobre o ser humano, quão complexo ele é, sobre o universo, as coisas da vida. E eu vou trazer mais alguns outros vídeos sobre temas diferentes, mas sempre abordando esses assuntos de autoconhecimento, filosofia, psicologia, enfim. É isso, obrigada por todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Um beijo e até!